Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós nos últimos programas temos estado a olhar para um livro incrível, um livro único à face da Terra, que é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e ela tem trazido ensinos para nós muito concretos para o nosso dia-a-dia. Não é um livro qualquer, não é um livro que esteja com grandes enigmas. A Bíblia é um livro muito prático e ela quer trazer para si hoje algumas lições da parte de Deus. Ela quer dar-lhe algumas orientações para a sua vida. Nós temos estado a olhar para o livro do Gênesis e nestes dias temos visto a pessoa de Abraão, como Deus tem agido com este grande homem que foi Abraão. Ele tem sido uma referência para as grandes religiões do mundo inteiro, é conhecidíssimo em todos os continentes do mundo, é uma personagem incrível. Ele é um homem de fé, é considerado o pai da fé, pela forma como ele agiu, mas pela forma como ele confiou em Deus. Deus tinha feito uma promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação. E então Abraão saiu da sua terra, foi para uma terra que Deus lhe iria mostrar e ele teve de esperar 25 anos até que as promessas de Deus se cumprissem. E isso, ao longo desse tempo, ele foi manifestando a sua fé em Deus, a sua expectativa daquilo que Deus iria fazer. E em tempo determinado, vimos nos últimos programas, Deus cumpriu a promessa que havia feito. Nós tivemos a ver, então, no último programa ainda, a forma como Abraão viveu e também como ele encarava a própria morte. Sua esposa faleceu, ele teve necessidade de fazer o seu funeral e houve então esta atitude da parte de Abraão e o reconhecimento daqueles que moravam ali perto dele, de que ele era um príncipe de Deus. A forma como ele se relacionava, aquilo que ele fazia, a forma como ele agia, manifestava assim a sua fé. Não era uma fé abstrata, uma fé escondida, uma fé só íntima entre ele e Deus, mas era uma fé que era prática e que tinha consequências no seu dia-a-dia, inclusive os outros reconheciam a sua fé por aquilo que ele fazia, a maneira como ele se comportava. Hoje nós vamos analisar um capítulo muito importante, que eu penso que é uma referência para todos nós. Este capítulo que nós vamos analisar hoje é o capítulo 24 do livro do Gênesis e ele fala talvez de uma das mudanças mais significativas na vida de qualquer pessoa. E essa mudança é o casamento. Este capítulo 24 relata o casamento de Isaac, seu filho, o filho da promessa de Abraão, e como diligentemente Abraão se preocupa com esta situação e tenta, por todos os meios, dar um excelente casamento ao seu filho. É necessário dizer que aqui o contexto é completamente diferente do de hoje. Portugal, Europa, século XXI, hoje as coisas já não acontecem desta forma, em que os pais estão tão ativamente envolvidos num casamento, mas nesta época era comum os pais se envolverem e estarem preocupados com o casamento dos seus filhos, muito mais do que hoje em dia. Os pais, inclusive, arranjavam os casamentos, eram eles que tratavam de tudo, sem que os filhos tivessem que se pronunciar muito sobre esta matéria. No entanto, hoje é diferente, mas há alguns princípios que nós podemos e devemos tirar deste texto do capítulo 24 do livro do Gênesis. O texto começa de uma forma muito interessante e eu gostaria, antes de entrar neste tema propriamente dito, de olhar aqui um outro aspecto acerca da pessoa de Deus. Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Esta primeira introdução aqui do texto, antes de falar das preocupações que Abraão tinha em relação ao seu filho, fala acima de tudo de quem era Deus.
de como Deus agia com Abraão. E é necessário dizer aqui alguma coisa, porque tenho notado ao longo da minha vida e em conversas com muitas pessoas que às vezes as pessoas têm uma ideia errada acerca da pessoa de Deus. Inclusive há provérbios populares em Portugal que manifestam exatamente a ideia que alguns fazem acerca de Deus, como por exemplo aquele provérbio bem conhecido: Deus dá nozes a quem não tem dentes. Não há provérbio talvez mais contrário à natureza de Deus do que este. No fundo, o que este provérbio está a querer dizer é que Deus é injusto e que Deus age quando a pessoa não necessita, quando não precisa, ou Deus faz coisas àqueles que não precisam. Este texto aqui fala de Deus agir para com Abraão de forma a abençoá-lo. Deus é retratado na Bíblia como um pai querido. E o próprio Jesus tem que nos chamar a atenção dizendo como é que nós, como pais humanos, sabemos fazer boas coisas aos nossos filhos e às vezes pensamos que Deus não iria agir assim. Nós que somos maus, fazemos coisas boas aos nossos filhos, cuidamos dos nossos filhos, tratamos dos nossos filhos, alimentamos-los, vestimos-los. Como é que podemos pensar nós que Deus é um Deus mau, um Deus que age só para nos maltratar? Eu creio que esta ideia tem vindo muito mais dos mitos pagãos do que propriamente da Bíblia ou do cristianismo. Eu creio que estes mitos vêm muito mais dos deuses romanos ou dos deuses gregos do que propriamente da Bíblia. Não revela quem é na realidade Deus. Talvez alguns imaginam que Deus é assim tipo um idoso de barbas brancas que está sentado numa nuvem lá no céu com os trovões na mão à espera de uma falha de qualquer um de nós e de repente vamos fulminar então uns quantos humanos lá embaixo e Deus manda assim uns raios lá do céu para nos fulminar e maltratar. Deus não é assim. Não é isso que a Bíblia fala acerca de Deus. Deus não é um Deus que está sempre pronto para nos maltratar. Deus não é um Deus que está sempre pronto para nos fazer mal. Antes, pelo contrário, Deus é um Deus bom. É um Deus que quer agir em nosso favor. É um Deus que nos quer abençoar, como Ele faz aqui com Abraão. Ele abençoou Abraão em tudo. Deus quer que nós desenvolvamos com Ele este relacionamento de pai e filho. Jesus Cristo diz isso também no Evangelho de São João, que Ele já não nos chamaria mais servos, mas amigos, porque os servos não sabem aquilo que faz o seu Senhor. Então Ele quer ter um relacionamento íntimo connosco. Quer que nós tenhamos essa proximidade com Ele. Eu gostaria de, antes de introduzir o tema deste dia, propriamente dito, que é o casamento de Isaac, fazer esta ressalva extremamente importante. E talvez isso ajude você a focar de novo a sua atenção em Deus. É como às vezes quando se tem uma máquina fotográfica ou uns binóculos, por vezes é necessário focar bem a imagem para percebermos exatamente o que é que estamos a ver. E eu creio que muitos de nós têm tido uma imagem distorcida de Deus. Talvez por herança familiar, talvez porque os nossos pais nos ensinaram assim, talvez até pela influência dos ditos populares, ficamos com uma ideia errada acerca da pessoa de Deus. Deus é bom para connosco, Deus quer que a sua vontade seja vivida por nós e essa vontade de Deus é uma vontade boa, é perfeita e é agradável. E é essa vontade que Deus quer que nós vivamos. Eu gostaria que você pudesse começar a tirar da sua mente essa ideia de um Deus maldoso, de um Deus que está sempre a tentar enganar e a maltratar os seus filhos. Não é verdade isso, não está na Bíblia isso, e eu próprio, pela minha experiência, tenho verificado que não é assim. Deus é um Deus que procura o melhor para nós. E por vezes, quando acontecem circunstâncias difíceis na nossa vida, porque elas acontecem, muitas vezes é para nos ensinar alguma coisa diferente que nós ainda não aprendemos, ou não aprenderíamos de outra maneira. E às vezes o mal aparente que nos acontece tem como fim último uma bênção, algo de bom para nós. Eu costumo dar este exemplo e isso tem-me ajudado a perceber a forma como Deus se relaciona comigo. Quando eu levo os meus filhos ao médico, porque eles estão doentes, e o médico receita uma injeção ou é necessário levarem uma vacina, muitas vezes sou eu próprio, como pai, que vou e acompanho os meus filhos para levarem essa vacina. E porque eles têm medo das agulhas, por vezes é necessário que eu, como pai, os agarre para que a enfermeira possa fazer o seu trabalho.
Talvez se os meus filhos tivessem dúvidas do meu amor, eles diriam: como é que é possível o meu pai agarrar-me para que aquela mulher me faça mal? Mas eles, como confiam em mim e sabem que eu os amo, eles não suspeitam do meu amor. Eles percebem que eu estou a agarrá-los, vão sofrer um pouco naquele momento, mas o benefício futuro é muito maior e eles confiam inteiramente nas palavras que eu lhes disse, de que aquilo que eles estão a sofrer naquele momento vai trazer um benefício maior no futuro. Eu creio que é muitas vezes isto que acontece quando, por vezes, nós vivemos um período de sofrimento na nossa vida, é porque Deus nos quer ensinar algo maior ou nos proteger, então, de algo maior que vem no futuro. No caso, por exemplo, das vacinas, quando damos uma vacina, é verdade que aquela picada dói, mas protege os filhos muitas vezes até da morte ou de doenças que ficariam com marcas para o resto da vida. Então é uma pequena dor comparada com a dor futura que poderíamos receber caso não tivéssemos administrado aquela vacina. Com o sofrimento que Deus por vezes permite na nossa vida, penso que a proporção é exatamente esta. É comparado com uma picada relativamente ao sofrimento futuro, se Deus não nos administrasse naquele momento aquele sofrimento. E é necessário nós olharmos para Deus como este Deus bondoso, que quando Ele permite determinadas situações é porque Ele quer um benefício maior no final. Então olhemos para Deus como este Deus que abençoou em todas as coisas da vida de Abraão. Deus era com ele, os outros que o rodeavam Abraão reconheciam isso e agora entramos num capítulo diferente. Abraão então procura e preocupa-se com o casamento do seu filho. E todos nós que temos filhos, mais dia menos dia, chegamos a este patamar da nossa vida. Queremos certamente que os nossos filhos casem com uma pessoa respeitadora, com uma pessoa responsável, com uma pessoa que vai cuidar dele, vai honrá-lo, vão respeitar-se mutuamente e vão certamente ser felizes. Esse creio que é o desejo de qualquer pai, ver os seus filhos ou a sua filha bem casada, com uma pessoa que vai cuidar dela, vai honrá-la, vai respeitá-la como indivíduo. E Abraão tinha essa preocupação. Por isso ele disse: irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Vemos isso no verso 4, a preocupação de Abraão de que a rapariga que iria casar com Isaque não fosse uma qualquer, mas fosse uma moça, enfim, que cumpria os seus deveres, que era uma moça responsável, uma moça que não iria levar esta relação na brincadeira, mas seria alguém que iria amar Isaque e fazer dele um homem feliz. Esta era a grande preocupação de Abraão. Por isso ele manda o seu servo ir então até à sua parentela, voltar a Ur dos Caldeus para de lá trazer então a esposa de Isaque. Este servo tinha uma grande responsabilidade e por essa razão ele coloca a questão ao seu senhor: caso então a mulher não queira seguir, o que é que ele faria? Se ele não encontrar uma mulher que queira vir para a terra de Canaã, viver numa terra distante, será que ele deveria levar então Isaque de volta à Ur dos Caldeus? E Abraão responde enfaticamente: de forma alguma, cautela, não. Verso 6, estamos nós neste texto: não faças voltar para lá o meu filho, de maneira nenhuma. E porquê é que Abraão faz isto? Porquê é que Abraão fica tão preocupado que Isaque volte para Ur dos Caldeus? Porque ele era um homem de fé, ele tinha-se lembrado daquilo que Deus tinha-lhe dito, e então ele afirma no verso 7, o Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Abraão era um homem que mantinha a sua fé. Ainda que ele estava preocupado com o seu filho, com o casamento do seu filho, ele de qualquer das maneiras não vendia a sua fé por um bom casamento. E isto é a primeira lição que nós temos que tirar daqui. Temos que, muitas vezes os pais querem apressar as coisas dos seus filhos, apressar os seus casamentos, passando por cima de princípios, passando por cima até de promessas que Deus tinha feito, passando por cima da palavra de Deus, querendo fazer as coisas à sua maneira.
E Abraão não aceita isso de forma alguma. Ele tinha recebido da parte de Deus promessa que Deus iria fazer dele um descendente e que lhe daria aquela terra ao seu descendente. E ele não aceitava de forma alguma que Isaac, por causa do casamento, fosse então mudar os planos de Deus. Isto é uma grande lição para nós, pais, que devemos procurar sempre manter os princípios de Deus nesta matéria também, na matéria dos relacionamentos conjugais. Aqui a preocupação do seu pai, de Abraão, de preservar o seu filho, de cometer um erro ainda maior por causa da questão do casamento. Se ele não encontrasse então uma esposa naquele lugar, era porque Deus confiava a Abraão, teria certamente outro plano para o seu filho Isaac. E isto aqui deveria-nos, a nós pais e talvez àqueles que se calhar me estão a ouvir e estão à procura de um parceiro para casar, deveriam procurar na Bíblia e a orientação da parte de Deus sobre esta matéria também. O casamento é algo extremamente importante. Não deve ser feito nem tomado de ânimo leve. Infelizmente verificamos estatísticas de um crescimento tremendo das separações e dos divórcios nas famílias. Isso cria instabilidade para os filhos, cria instabilidade para as próprias pessoas que se estão a separar. Certamente essas pessoas não o fazem de ânimo leve, e é com todo o respeito que eu falo deste assunto, sabendo as dificuldades que muitas famílias atravessam, e não é no sentido condenatório, mas de alerta e no sentido de ajudar que aqueles que ainda estão a tempo de tomar um passo sério, dar um passo sério nesta área do relacionamento, de estabelecerem um casamento, de não o fazerem sem alguma base, sem alguma ponderação bastante mais séria. Vemos hoje que os casamentos são cada vez mais frágeis, a vida é cada vez mais exigente e os relacionamentos cada vez mais frágeis. É necessário que eles sejam alicerçados numa relação séria e profunda e também numa orientação de Deus séria para este assunto. Talvez muitos de nós pedimos a orientação de Deus para procurar um trabalho, talvez pedimos a orientação de Deus para coisas menores e esquecemos de pedir a orientação de Deus para este assunto tão importante que é o casamento. Eu creio que não há nada que mude tanto a vida das pessoas como um casamento. Muitas pessoas quando casam mudam de país, muitas pessoas quando casam mudam de trabalho, mudam de zona geográfica do país, mudam os seus planos, os seus sonhos, porque encontraram uma outra pessoa e começam a partilhar os seus sonhos e ideias e têm que se ajustar a uma nova realidade. E o casamento é demasiado sério para ser levado de ânimo leve, demasiado sério para ser só baseado numa mera emoção. É interessante, eu há uns tempos atrás estava a ler um livro, e não quero com isso dizer que o humor não é importante, mas esse autor dizia, nós para comprarmos uma casa, nós para comprarmos um carro, ou para fazermos qualquer outra coisa, não o compramos porque nos sentimos bem, ou porque sentimos isto ou sentimos aquilo. Normalmente avaliamos os prós e os contras, as vantagens e desvantagens, fazemos um raciocínio, uns cálculos, etc., para avaliar os benefícios dessa ação. Mas em relação ao casamento, muitas vezes agimos simplesmente pelo sentimento. Sentimos-nos bem, achamos que, e nem paramos para avaliar se de facto essa relação terá ou não possibilidade de durar, será ou não de facto isso que deve acontecer na nossa vida. Devemos procurar a pessoa com a qual de facto não poderemos passar sem ela. Alguém disse um dia isso, não case com aquele que você pensa que pode viver com ele, mas case com aquele que você tem a certeza que não poderá viver sem ele. Ou seja, é uma impossibilidade se aquela pessoa desaparecesse de nós podermos continuar a viver. Então o casamento é um assunto extremamente sério. E Abraão estava muito consciente disso e por isso ele diz no verso 7 do capítulo 24 que o anjo iria preceder o próprio servo. Seria o próprio Deus que iria encaminhar o servo de Abraão a encontrar esta esposa para o seu filho Isaac. Abraão tinha uma fé tremenda em Deus, ele sabia que Deus havia prometido que o seu descendente faria uma grande nação naquela terra e ele estava bem convicto das promessas de Deus sobre este assunto. Por isso, ele não se preocupou o que poderia ou não poderia acontecer,
encontrar ou não encontrar uma noiva para o seu filho, porque o próprio Deus iria enviar o seu anjo, que iria preceder este seu servo. E vemos como este servo então teve que fazer uma longa viagem de onde estava até Ur dos Caldeus, portanto ele teve que fazer toda aquela zona do Médio Oriente, o antigo crescente fértil, para ir até Ur dos Caldeus e ali então encontrar a esposa para Isaac. Este servo estava consciente que Deus também iria precedê-lo, iria à frente dele para escolher a esposa de Isaac. Por isso, quando ele chegou a Ur dos Caldeus, ele, meio desorientado, no entanto, ele começou a orar. Mesmo não, talvez a Bíblia não diz que ele era um homem com muita ou pouca fé, mas mesmo assim ele buscou a Deus, pediu orientação a Deus sobre este assunto. E vemos então no verso 12 o seguinte: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Então esta simples oração deste servo de Abraão, a buscar a orientação de Deus para um assunto tão importante, que era o de encontrar uma esposa certa, uma esposa responsável. E esta oração foi atendida de imediato. Diz o verso 15 assim: Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Estava este homem ainda a falar com Deus e Deus já estava a responder à oração do seu servo, do servo de Abraão. Isto, mais uma vez, mostra a bondade de Deus que nós falámos no início do programa. Deus é de facto bom e Ele quer dar-nos boas coisas. Precisamos é de buscar a sua vontade, precisamos de falar com Deus, precisamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. E como este servo, ele ainda estava a orar, já Deus estava a dar resposta à sua oração. E vemos como a Rebeca era uma mulher prendada, uma mulher responsável, capaz de cumprir os seus deveres. Ela foi então ao poço servir água e ele pediu um sinal, porque ele estava na dúvida se seria ou não Rebeca, a mulher de Isaac. E então esse sinal era que a mulher que saísse, então servisse água não só a ele, mas também aos seus camelos e a toda a sua comitiva. E quando ele pediu isso a Rebeca, ela dispôs-se logo, sem ele mais nada dizer, dispôs-se logo a servir água para toda a comitiva. E ele recebeu isto como um sinal da parte de Deus. E vemos no verso 26 o que ele diz: E inclinou-se então o homem e adorou o Senhor. Ele estava bastante convicto da resposta de Deus para o seu senhor Isaac. Tinha encontrado então a esposa para o seu senhor Isaac. Não posso cansar de falar da importância de um bom casamento. É necessário haver, de facto, cautela na escolha da pessoa com quem se vai ligar. Eu, pessoalmente, não consigo, não aceito fazer casamentos como pastor sem primeiro dar um tempo aos casais, aos noivos, para refletirem sobre alguns assuntos importantes. E passamos algum tempo juntos a conversar sobre pontos importantes da relação, da comunicação, como devem estabelecer a comunicação, porque a comunicação no casamento é fundamental para um bom desempenho, para que as famílias vivam harmoniosamente. Eu desejo, de facto, que todos os casamentos pudessem desfrutar de uma melhor comunicação, de um melhor relacionamento, mas para isso é necessário começar bem. Começar procurando a vontade de Deus sobre esse assunto. Nós vamos ficar por aqui hoje e no próximo programa nós vamos continuar a olhar para este relacionamento, para este casamento entre Rebeca e Isaac. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.